No vídeo de hoje falaremos sobre a Vivo, uma empresa controlada pela espanhola Telefônica do ramo de telecomunicações. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Começando então por um pouco da história da empresa, em 1998, o grupo Telefônica da Espanha participa do processo de privatização das empresas telefônicas do sistema Telebrás em São Paulo. Até o ano 2000, a empresa adquiriu as Telecomunicações de São Paulo, a Telesp, a Companhia Telefônica da Borda do Campo, CTBC, e a Telesp Participações e as Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto. Em 2006, o contrato com o grupo abriu para oferecer banda larga e TV a cabo pela Telecap. Em 2010, a Telefônica compra ações da Vivo, que pertenciam até então a Portugal Telecom. Em 2012, adota a marca Vivo em todo o país. Em 2014, adquire a GVT. Em 2016, adquire a Terra Networks Brasil, do portal Terra de notícias. E em 2020, junto com Claro e TIM, faz uma oferta pela parte móvel da Oi Telefônica. Conhecendo um pouco agora da estrutura da empresa, a estrutura societária, a gente pode destacar a participação da Telefônica e da Telefônica Brasil, né, com empresas de banda larga, em uma empresa de logística, a TG Log, e no portal Terra. A composição acionária mais relevante está com a espanhola Telefônica, a sua subsidiária latino-americana. Essas duas são proprietárias de mais de 50% das ações da Vivo Telefônica. Vamos agora aos principais destaques apontados pela empresa na última divulgação dos resultados. O lucro líquido cresceu 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Outro ponto importante foi a previsão da empresa de distribuir 1,3 bilhões de dividendos referentes ao primeiro semestre deste ano. Vamos ver mais à frente como a empresa tem sido de fato uma boa pagadora de dividendos. E tem um item bem relevante, que é um ganho tributário de 2,1 bilhões de reais, que a empresa vê como possível de ser contabilizado nos próximos 12 meses. Isso se deve a uma decisão sobre a base de cálculo do ICMS, em relação à base do PIS e COFINS. A empresa divide seus negócios em core e non-core, que basicamente é depender da intenção da empresa em continuar esses negócios ou não. Um exemplo bem claro de non-core é a telefonia fixa, que de fato perdeu o sentido com a expansão dos celulares. Apesar da receita ter crescido somente 3,2%, os negócios core cresceram 8%, o que é um fator bem relevante, valendo destaque aí para os serviços de fibra, que cresceram aí algo em torno de 16%. É um produto em ampla expansão na empresa. Falando agora um pouco mais da receita da parte móvel, que basicamente é a linha de celulares, depois de um período de retração no início da pandemia, os serviços móveis voltaram a crescer em um patamar mais alto. Um outro ponto que vale a pena ser comentada é a aquisição da parte móvel da Oi, junto com a TIM e a Claro. Se você quiser ver como foram os resultados da Oi, bastante diferentes da Vivo, veja em nosso canal. O market share da Vivo é praticamente um terço do total. A base de clientes aumentou quase 9% em um ano, destacando a aquisição de clientes pós-pagos, que cresceu significativamente. Outro ponto significativo da receita da Vivo está na parte de fibra, que cresceu 14% em um ano. É um mercado concorrido, mas de fato a Vivo tem apresentado uma concorrência significativa em relação à antiga NET, hoje propriedade da Claro celular.
E falando de fibra, a gente tem as duas etapas importantes ali dessa área. Um que é a casa façada, ou seja, a casa onde o cliente, caso queira, pode solicitar o plano, e as casas de fato conectadas, que são as que contrataram o plano. A evolução, principalmente durante a pandemia, foi significativa. Mais gente trabalhando em home office, demandando melhor conexão para conseguir trabalhar em casa. A FiBrasil vai ser uma rede neutra, usada por Vivo, TIM e Oi, para prover acesso a outras cidades. Elas vão começar a implantar fibra em 34 cidades fora do estado de São Paulo. Isso deve permitir que a Vivo também acesse mais clientes ali um pouco fora da sua área de atuação hoje em dia. A receita média por usuário de fibra, a RPU, apresentou um aumento de 6% em relação ao ano anterior. A velocidade dos serviços oferecidos tem subido também, o que não deixa de ser uma boa opção para o consumidor. Há também um esforço de marketing da empresa, oferecendo pacotes de Netflix e Disney a preços menores para quem contratar os planos de fibra. A Vivo também está investindo em espaço digital para interface com os clientes, buscando reforçar a marca junto a eles. Inclui soluções de pagamento e marketplace. No fim, são várias empresas investindo nessa mesma linha. Ainda me parece um pouco difícil de verificar até que ponto isso daí de fato vai construir um canal de relacionamento com os clientes ou será apenas mais um apêndice para a empresa sem atrair tantos clientes por conta disso. Agora, um canal, inclusive, que sou usuário, é o Meu Vivo, que é um aplicativo que facilita muito a vida de quem é cliente da empresa, com todas as informações relevantes da conta, sendo mais fácil, inclusive, obter as informações e demandas junto à conta pelo aplicativo do que outro canal. O custo total da empresa aumentou 3%, mas de certa forma é até positivo, pois o aumento principal foi no custo dos serviços e produtos vendidos, indicando maior venda de produtos e serviços. O custo de operações teve uma redução em torno de 3%. O lucro líquido apresentou um crescimento de quase 21% em relação ao mesmo período do ano passado. E existe um ganho extraordinário de 2,1 bi estimado aí para os próximos 12 meses, devido àquela questão lá do cálculo do ICMS. Em termos de remuneração aos acionistas, como a gente pode ver abaixo, ali com um dividend yield de 7,7%, a empresa de fato é uma boa pagadora de dividendos. Falando um pouco mais de fluxo de caixa e dívida, a dívida bruta da empresa caiu significativamente e a líquida está no campo negativo, ou seja, o caixa da empresa é maior do que a dívida bruta hoje. E esta posição, segundo a empresa, visa a aquisição da parte móvel da Oi e eventuais investimentos além em redes 5G que possam se fazer necessários. Falando agora um pouco mais do histórico de lucro por ação da Vivo, vemos um certo nível de estabilidade ao longo dos anos. Inclusive, alguns anos saem um pouco da curva, mas para um resultado de lucro maior do que o histórico. E, de fato, a empresa passou todo esse período sem sequer registrar um prejuízo ou, vendo pela outra ótica, não existe lucro por ação menor do que 2,40 por ação. É um resultado bastante positivo da empresa. A relação preço por lucro apresenta valores historicamente baixos nos anos onde tivemos aquele lucro mais alto fora do histórico, né? Mas tem sido comum ela ficar em torno aí de 15, principalmente aí nos anos mais recentes. O ROI tem ficado em um patamar relativamente baixo, em torno aí de 7%. Só que, comparado com a TIM, que tem esse valor em torno de 10%, estão mais ou menos aí na mesma faixa, né? Não são tão distintos assim. Falando em termos de dividendos, a empresa de fato é uma pagadora histórica de dividendos para os acionistas, sim, uma boa pagadora de dividendos.
Tanto que a gente observa que o payout da empresa fica em torno aí, numa média de quase 95%, ou seja, ela distribui um valor bem relevante aí dos seus lucros apurados para os acionistas. O dividend yield tem ficado aí na faixa em torno de 7,5% em média, o que pode ser considerado um bom resultado da empresa. O valor patrimonial tem apresentado um nível de estabilidade ao longo dos anos e a relação preço por valor patrimonial tem ficado próxima a 1. Vendo o gráfico de ações, né, desde o início do período aí de 5 anos, né, a gente teve um crescimento e um patamar de estabilidade aí desde o início de 2020. Atualmente as ações estão em torno de R$ 42. Então, com essa andada de lado dos valores ali desde o início da pandemia, a gente está em um patamar mais historicamente mais baixo. Já a expectativa dos analistas é de uma valorização em torno de 37% em um período de 12 meses para frente, com a maioria deles recomendando compra. Lembrando que isso é só uma estimativa dos analistas, né? A chance de haver um erro nisso daí é relativamente grande também. Falando agora de valor intrínseco da ação, a gente percebe aí que as ações a 42, o valor intrínseco em torno de 50, a gente tem a negociação de fato abaixo do valor intrínseco, o que pode ser um ponto positivo ali para quem quer investir na ação. Falando agora dos ganhos passados, em termos de aplicação no longo prazo, o histórico de ganho foi positivo somente para quem investiu há 5 anos atrás. Nas outras condições, não foi um bom investimento, já que até perdeu para a inflação. Vemos uma grande força da Vivo, é o pagamento de dividendos, que representa um percentual significativo, e não a valorização de fato das ações. Quem investir na empresa tem que ficar atento a isso. De certa forma, é meio que uma consequência desse payout elevado, que a empresa, de certa forma, deixa um valor menor para reinvestir na própria empresa e fazer o crescimento do seu patrimônio. Agora, avaliando o lado positivo e negativo de investimento nas ações da Vivo. A projeção de lucro não recorrente relevante dos próximos 12 meses, eventualmente isso daí pode entrar a ser distribuído ao acionista. Ela é uma boa pagadora de dividendos histórica. O market share e um ambiente de menor concorrência, ou seja, ela tem um market share relevante e com a compra da Oi pelas outras 3 empresas telefônicas, vai ter uma concorrente a menos ali disputando o mercado. O preço da ação hoje está menor que o valor intrínseco e o dividend yield está em um patamar elevado. Por outro lado, o ROI ele é baixo, as relações preço por lucro e preço por valor patrimonial em faixa mediana não são grandes atrativos, e o histórico de pequena valorização das ações no passado. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.